voltar de novo, tá? Porque deu um negocinho para a Dani aqui. Então, como a Dani estava falando, gente, os seres vivos e os componentes, então, eles dependem um do outro o tempo todo, né? A água, por exemplo, é um componente natural, não é? E os seres vivos dependem para sobreviver. Sem água, os seres vivos não sobrevivem, correto? Deixa eu admitir a Ana Luísa, o Elias. Pronto. Aí, nós também descobrimos, né, que as minhocas, elas usam o solo, elas vivem dentro do solo. E dentro do solo, elas abrigam e modificam um pouco o solo. Por quê? Elas fazem buraco no solo, nesse buraco entra o ar, que faz o quê? Para elas conseguirem sobreviver ali dentro. Então, a luz e o ar também são indispensáveis para os seres vivos, né? Até as plantas, tá, gente? Entram nisso aí. Aí, caminhando mais um pouquinho, a gente viu que os seres vivos precisam de água. Nós estamos estudando isso dos seres vivos, não somente aqui nas ciências, mas também em ética, né? Que a água ela é a fonte de vida, não é verdade? A água é um componente também natural, que nós já estudamos sobre isso, e necessário demais para todos os seres vivos. Sem a água não tem como sobreviver. As plantas também necessitam da água para produzir o quê? O seu próprio alimento, mas principalmente ela precisa da luz solar, que é o que ajuda, né? Os animais também, eles utilizam a água para beber, para tomar banho, por exemplo, né? E os seres vivos também, nós humanos também, nós usamos a água para beber, para alimentar, para lavar roupa, para limpar a casa. Então, a água, ela está presente o tempo todo na nossa vida. Ela não pode faltar, não é? Depois nós vimos um pouco dos seres vivos que precisam do ar. Sem ar, se você fechar seu nariz de um tempo aí, você vai ver que você vai o quê? Sentir falta de ar. Então, todos os seres vivos, eles precisam de quê? Eles precisam do ar para sobreviver também, né? A respiração, ela faz parte do quê? Do processo pelo qual os seres vivos sobrevivem, né? E é através de onde obtém a energia. Para entra o ar e sai o ar. Então, para a respiração ocorrer de uma forma tranquila, tanto para as plantas, quanto os animais, como para nós, seres humanos. Tá bom? E para as plantas também, o ar é essencial para produzir o seu alimento. Então, ela precisa do ar, ela precisa da água, porque é o único ser vivo que produz o seu próprio alimento. E, falando nisso, vocês tiveram para a casa da página 180 e da página 181, que todas as plantas, elas necessitam de nutrientes, né? Presentes no solo. Então, é através do solo que ela retira alguns nutrientes para o quê? Sobreviver, né? Para ela crescer bonita, saudável, dar frutos, né? Então, ela, além do solo ter nutrientes, ela vai precisar do quê? Da água, ela vai precisar do ar, da luz solar, né? Então, cada planta, ela precisa de uma quantidade adequada para isso. Nem toda planta precisa da mesma quantidade de uma outra planta, né? Nós também sabemos que existem o quê? As plantas carnívoras, né? E essas plantas carnívoras também, elas, apesar delas comerem, né, pequenos insetos ou pequenos animaizinhos, bichinhos, né? Elas se alimentam disso, mas elas também produzem o seu próprio alimento, tá? Nunca vamos esquecer isso, que apesar delas serem carnívoras, as folhas delas são diferentes, mas elas também elas precisam de tudo isso que a outra planta normal, que é a água, o ar, a luz, né? O solo,
tudo isso ela precisa também para sobreviver, né? Então, a Dani agora vai interromper esse compartilhamento para a gente fazer a correção da página 180 e 181. Ei, Alan! Chegou agora? Vamos lá compartilhar aqui com vocês o livrinho de vocês, que foi isso, né, gente? Para casa foi a página 180 e 181, não é verdade? Os seres vivos precisam de luz solar. Quem vai fazer a leitura aí? Tem 2 participantes com a mão levantada. Deixa eu ver quem está aqui. Brian e Heitor, Arthur, Alice, estou vendo aqui. Então, a Dani vai pegando por aqui, tá bom? Vou começar, então, com Brian. Tá? A Dani pega por aqui. Pode começar a leitura, Brian. Tá. Os seres vivos precisam da luz solar. Plantas e animais precisam de energia para crescer e se produzir. As plantas usam a luz solar para produzir seus alimentos e obter energia. Pode Comer fornece energia aos animais, por isso os animais que se alimentam de plantas obtêm delas a energia que necessitam para sobreviver. A luz solar aquece a superfície da Terra e fornece calor. Muitos animais, como os lagartos e as serpentes, dependem desse calor para aquecer o corpo. Então, o calor do sol aquece o corpo. Pode ir, Brian, pode ir. Pode ir, Brian. O calor do sol aquece o corpo, permitindo que ele se mova rapidamente. Pronto. Isso. Então, parabéns, Brian, isso mesmo. Então, olha para você ver, nós aprendemos mais uma coisa aqui nesse texto, que a luz solar, ela é importante para os animais também, e até mesmo para nós seres vivos. Esses dias estava um pouquinho frio, tem hora que a gente fala assim, nossa, deixa eu pegar um solzinho ali para aquecer o corpo, não é? Então, tem animais que precisam, eles necessitam para aquecer e a temperatura do corpo dele ficar adequada. Vamos subir aqui mais um pouquinho. As plantas produzem seu alimento. E nós já falamos isso várias vezes e a Dani repetiu isso até agora com vocês, não foi verdade? Deixa eu pegar o Guilherme que está com a mão levantada. Pode falar, Guilherme. Obrigada, viu, Brian? Parabéns. Quero ler. Hã? Eu quero ler. Pode ler. Como as plantas produzem seu alimento? Nós já sabemos, né? Nós estamos fazendo só uma revisãozinha aqui. Pode ir. As plantas produzem o seu próprio alimento utilizando água, gás, carbono, do ar, de luz solar. Essa transformação é chamada de fotossíntese e ocorre principalmente nas folhas das plantas. Além de alimentos para a planta, a fotossíntese também produz gás oxigênio, que é liberado no ar. Isso. Então, aí nós temos um desenho, olha só. A luz, que é a luz solar, o gás oxigênio liberado pelas folhas, o gás carbônico que ela absorve pelas folhas, né? E a água e nutrientes que entram por onde? Pelo caule, pelas raízes, né? Que estão aqui presentes aqui, ó. O alimento, aí aqui tem uma parte aqui, né? O alimento produzido das folhas é distribuído para todas as partes da planta. Então, as folhas produzem, né, o alimento e ela é distribuído para todas as
plantas, correto? Vou só mudar de lugar isso aqui para a Dani passar para outra página, que foi a página do para casa de vocês. Posso voltar para cá agora. Então, olha só. Paula colocou uma planta na sala de seu apartamento, que ficava sempre com as cortinas fechadas. Ela regava a planta frequentemente, mas depois de um tempo notou que a planta estava amarelada e não parecia saudável. Aí eu pergunto para vocês aqui, deixa eu interromper o compartilhamento. Heitor, pode falar. Falta de luz? Hã? Eu queria ler. Ah, você tem coisa mais para ler, então eu vou deixar, tá, meu amor? Vou deixar até sua mão levantada aqui. Pode falar, Samuel. Falta o sol. Isso, faltou a luz solar, porque a planta ela precisa extremamente da luz solar para fabricar, né, para produzir o seu próprio alimento. Então, na questão B, que está assim, está falando assim, né? Que sugestões você daria a Paula? Que sugestão você daria? Quem que é o gostoso que está com a mão levantada? Eu quero falar. Quem é? Eu desabilitei o microfone dele. Eu não estou achando ele aqui. Pode falar. Deixa eu ver se eu acho esse melhor. João, você quer falar, João? João Pedro? Não? Então, olha só, a Dani vai compartilhar novamente aqui com vocês a página. Professora, Pode falar, meu anjo. tem Então, que desativar o microfone. É isso mesmo. Então, na letra E, a falta de luz solar, né? E aqui, o que a Paula teria que fazer, gente? Ela teria que abrir as cortinas, né? Para que o sol entrasse e a planta recebesse a luz do sol. Oi. Se o mundo parar de girar, a gente morre. É porque, para professora, esse é o meu Davi. A verdade é que se o sol parar, né? Se o sol parar, o que vai acontecer? A gente vai morrer de frio. Não é? Então, é isso mesmo. Que sugestão você daria a Paula? Os alunos devem mencionar a importância da luz para as plantas, né? Então, a gente já sabe que a luz solar ela é muito, muito, muito importante para a produção do alimento da planta, né? Então, as cortinas teriam que ficar abertas, a planta ficar do lado de fora para ela receber o ar, né? O ar puro, para ela estar recebendo mais próximo dela o sol. Então, isso tudo ia o quê? Contribuir para que essa planta crescesse mais saudável e não ficasse amarelada. Aqui, gente, nós temos, deixa eu só diminuir um pouquinho. Aqui nós temos o caminho que vocês teriam que trilhar, tá vendo? Para chegar. Use o caminho que passa apenas pelos componentes naturais. Quais são os componentes naturais? O ar, a luz solar, a água, né? O sol, o solo. Então, ele teria o solo, aqui, a água, o sol, o solo. Vocês estão acompanhando aí? O sol novamente, a chuva, que é a água, o solo. Mas está faltando um componente aqui, não está? Qual o componente que está faltando aqui? Quem sabe? O ar, né? Está faltando o componente ar. Olha lá, qual o componente natural de que as plantas precisam para sobreviver não apareceram no labirinto? Foi o componente ar, correto?
Coloca CPM aí para quem fez, para quem não fez, completa. E nós vamos para a próxima página agora, que é seres vivos e componentes naturais. Tá bom? A Dani vai só interromper aqui. Arthur Henrique. Cadê o Arthur Henrique? Não. Arthur Rodrigues. Você que quer fazer a leitura? Heitor Rodrigues. É, Heitor Rodrigues. Desculpa, Heitor. O professor, eu também, em vez de falar a leitura, eu também queria falar uma coisa. Pode falar. A sugestão que eu dei é: você precisa saber que as plantas precisam de água e luz solar. Muito bem, parabéns, isso mesmo. E também, Agora onde é que é para ler? tá, a Dani vai compartilhar agora com você aqui, que é da página 182. Tá dando para você ver aí? Não. No seu livro? Agora deu. Espera aí que a Dani vai mudar a página, que eu tô lá no João de Barro. Eu tenho que voltar um pouquinho aqui. Espera aí. É uma página. Ai, a página não tá aparecendo, não. A Essa página aqui, não 82 aqui, eu tô vendo. essa aqui, ó. Ah, agora Não é? apareceu. Ah, agora surgiu na tela, para quem está sem livro aí acompanhar. Pode começar a leitura, meu anjo. Os seres vivos e os componentes construídos. Só um Os minutinho. seres Só vivos. um minutinho. Os seres vivos somos nós, né, gente? Nós, as plantas, os animais. E os componentes construídos foram aqueles que foram feitos pelos seres vivos. Os próprios animais constroem a sua moradia. Pelos homens. A aranha não constrói a teia dela, o passarinho não constrói o ninho dele. Então, é isso que a gente vai entrar agora. Pode ir, Brian. Brian, não. Eu sempre esqueço. Esquecendo toda hora. Pode ir, lindeza. Seres vivos e os componentes construídos. Os seres vivos se relacionam com componentes construídos. Diversos animais fazem construções como ninhos ou buracos para se abrigar. Alguns deles se aproveitam de construções feitas por outros, como é o caso da cutia. Cutia, muito bem. E aí, olha para você ver, a cutia usa tocas abandonadas de tatu, gente, para se abrigar, né? Aí nessa foto ela está carregando um fruto para sua toca. Então, olha para você ver, os animais, eles também usam o tatu, ele constrói a toca dele, mas a cutia, ela fez o quê? Ela está o quê? A toca estava abandonada, ela aproveitou essa toca para usar, para sobreviver, né? Assim como os animais constroem ninhos, eles cavam buracos, os seres humanos fazem o quê? Nós também fazemos a mesma coisa. Nós construímos casas, prédios, ruas, avenidas, não é verdade? Então, assim como os animais constroem ninhos, eles cavam buracos, os seres vivos, os seres humanos, eles constroem moradias, objetos, a mesa, o sofá, o espelho, tudo isso o homem constrói, né? Por meio das suas ações e dos seres vivos modificando o ambiente que vive. Então, quando a Dani fala assim, o ambiente modificado foi aquele ambiente que teve a mão do homem, ele foi modificado. Igual está mostrando aí, os seres humanos modificam o ambiente. Está mostrando o túnel que foi construído pelos seres vivos, né? Pelo ser humano. Aí está mostrando também os pássaros que recolheram gravetos para construir os seus próprios ninhos. Pode falar. Sabe a aula de matemática que você gravou hoje?
questão lá na página que você colocou lá do... Obrigada, amore. Aí agora, brigadão. A Dani vai baixar sua mão e vai pegar outro aqui. Deixa eu ver aqui meus participantes que gostam de participar, que estão com a mão. Alice. Está liberada aí. Oi, Tudo bom, Alice? Boa tarde. tudo bom? Vamos lá para a próxima? Vamos. Então vamos. Agora nós vamos fazer junto umas atividades aqui, tá, meus amores? Deixa eu passar para o lado de cá para a Dani trocar. Na verdade, eu vou passar para o lado de lá. Vocês viram a Dani trocando as janelinhas ou não? Vê, Alice? Agora que nós vamos ver essa aqui, ó, do João de Barro, que é a página 183. Pode começar, Alice. Aqui, ó. Tá. É para eu ler o texto todo? Lê, você vai ler o João de Barro aí para mim. Tá. O João de Barro usa terra úmida para fazer seu ninho, onde protege e cuida dos filhotes. A fêmea e o macho participam da construção usando o bico e os pés para modelar o barro. Isso. Então, olha para você ver. O próprio João de Barro, obrigada, viu, Alice? Parabéns. O próprio João de Barro, ele constrói o seu ninho, né? Aonde protege e cuida dos filhotes. Heitor Renan, lê para mim a próxima perguntinha aí. Aham. Então, pode ler. Leio. Cite uma interação entre João de Barro e um componente natural do ambiente. Isso. Então, você vai citar uma interação entre o João de Barro e um componente natural do ambiente. Qual que a gente pode falar que é um componente natural do ambiente? É a terra que ele usa, não é? Então, o João de Barro, ele usa o quê? A terra. E, na verdade, ele usa até a terra úmida para construir o seu ninho. Então, ele interage, né? É uma interação que ele faz com um componente natural, que é a terra. Então, todo mundo... Peraí, a Dani mexeu no mouse. Mouse sensível, né? Por isso que a Dani não briga muito com vocês quando encosta, porque a Dani não bloqueia. Então, vocês vão colocar aí, ó, o João de Barro usa o quê? A terra úmida, né? Para construir o seu ninho. Ok? Todo mundo fazendo bonito aí. Tá fazendo, dona Alice? Tô de olho, hein? Vamos lá. Obrigada, Heitor. De nada. Anjo. Arthur Henrique. Pode falar, Arthur. Ô, professora, porque eu queria ler, mas deixa. Então tá. Daqui a pouco eu te chamo, tá? João Pedro. Pode falar. Eu quero tentar o próximo texto, da página 184. Peraí, deixa só a Dani interromper aqui para me te escutar de novo. Fala novamente para a Dani, por favor. Eu quero ler o texto da página 184 depois, quando chegar. Tá bom, combinadíssimo, João. Tá? Deixa a Dani compartilhar de novo aqui com vocês. Só que tá uma tela do Zoom, né? E eu não estou conseguindo tirar ela. Espera aí, deixa eu entrar no meu e-mail aqui. Deixa eu interromper a telinha de vocês. Enquanto isso, vocês vão ler na página 183 e vão resolvendo ela aí, só enquanto a Dani resolve fechar essa tela aqui. Tá? Aí, agora a Dani vai compartilhar de novo com vocês. João, você pode esperar aqui que daqui a pouco a gente vai fazer, tá, meu amor? Você vai fazer a leitura. A Dani vai fazer junto com vocês esse aqui. Então, qual é a função do componente construído pelo João de Barro, gente? É o quê? O que ele constrói? Ele constrói o ninho. Por que ele constrói o ninho? Para proteger e cuidar dos seus filhotes, tá bom?
Então, o João de Barro, ele constrói o ninho para se proteger e cuidar dos seus filhotes, tá bom? Aí, no número 7, a Dani vai subir um pouquinho aqui, mas vai deixar para vocês a resposta. Vou diminuir um pouquinho aqui, Samuel entrar. Nas colmeias, que é onde fabrica o quê, gente? Onde tem abelha, né? As abelhas, elas fabricam o quê? Aquele delicioso mel, né? Elas colocam os seus ovos e desenvolvem-se e produz mel. Qual das colmeias é um componente construído e por quê? Por que que a gente pode falar? As duas são construídas. Tanto ambas são. Por que que ambas são componentes construídos? Prontas, né? Já está aqui, ó, a caixa de madeira, tá vendo? E aqui a outra da natureza, o que a natureza precisa para construir, que é onde ela constrói. Aqui nós estamos na primeira imagem, mostrando a colmeia dela, né? E essa outra aqui foi construída pelo homem. Então, as duas, pois ambas não são encontradas prontas. Nós não encontramos nem essa caixinha de madeira e nem a colmeia pronta. Então, as duas são, tá bom? Elas precisam ser o quê? Construída pelo homem, certo? Na letra B, tá? Em qual das colmeias, né? Daí vocês reparam as fotos. Em qual das colmeias as abelhas são capazes de se desenvolver, reproduzir e produzir o mel? Nas duas, né? Por quê? Porque essa caixinha de madeira, ela foi criada para a abelha reproduzir, né? Apesar dela não ter sido feita pela abelha, mas ela foi criada pelo homem, pensando na reprodução da abelha. Então, esses componentes construídos de maneira semelhante. Então, nas duas, tá bom? As abelhas se relacionam com esses componentes construídos de maneiras semelhantes, ok? Então, eu quero mel. Adoro mel. João. Aí, agora a Dani vai passar para outra página, e é a que você quer ler, não é? Só que a Dani vai dar um tempinho para vocês terminarem de fazer o registro aí, tá bom? Só que a Dani tem 5 minutinhos, tá? E enquanto vocês copiam aí, vocês vão ter um para casa, gente, que vai estar falando sobre os animais, sobre o que eles alimentam, que são os animais carnívoros, os animais herbívoros, né? E os animais ovíparos, né? Os animais ovíparos, herbívoros, vocês vão ver lá no texto que vocês vão ler. Os herbívoros são o quê? São os animais que se alimentam apenas de plantas, herbívoros, né? Os carnívoros, a própria palavra já fala carne, né? Os animais que se alimentam de outros animais, de carne. E tem os onívoros, que são os animais que comem plantas e outros animais também, tá? É o caso, por exemplo, do gambá. O gambá, ele se alimenta de raízes, de frutas, de folhas, de besouros, de sapo. Então, ele come tanto planta como outros animais. Vocês vão fazer a leitura desse texto aí no para casa de vocês. Eu não sei se vai dar tempo da Dani passar o que a Dani ia passar para vocês o vídeo, porque a Dani está só com 4 minutos aqui avisando, mas a Dani vai tentar passar, tá? Deixa eu só... Agora, cadê o João? Podemos começar, João? A leitura? Vou desativar seu som. Pode começar. Deu certo aí? Pode ir. Desativa seu som, amor. João. Desativa o seu som. Ativei. Aí, pode começar a leitura. Manda ver. Os vivos se relacionam uns com os outros, normalmente em que vivem. Essas relações são importantes para
a sobrevivência dos seres vivos podem trazer benefícios, como abrigo, alimento e proteção. As relações também podem ser prejudiciais a um dos membros ou mesmo não trazer benefícios nem prejuízo. Parabéns, João. Muito bem pela leitura. Faz a leitura para mim agora aqui dessa. Tá. Os peixes palhaços utilizam as hemamas, que são venenos como a bala, para se proteger de outros animais. Muito bem. Então, olha só, nós temos mais duas aqui. Pode ler as duas que estão falando aqui, ó. Do besouro e do... Pode ler. Os besouros se alimentam, venetam e ajudam na reprodução das plantas. O matinho pescador alimenta-se de peixes. Eu já vi um matinho pescador. Você já viu? Aham. Ó, que bacana. Muito bom. Ô, João, parabéns pela sua leitura. Você está treinando, né, meu bem? Leitura top, Sim. hein? Parabéns. Aí, gente, nós temos um exercício simples para fazer aqui com a leitura do João. Olha só. Nós temos 1 minutinho só. Faça um X na imagem que mostra o exemplo de relação entre dois seres vivos. Então, quem que é dois seres vivos? Aqui nós temos, né, João? O beija-flor e a planta. Então, aqui vocês vão fazer o X, porque tem dois seres vivos aí. Tem o beija-flor e tem a planta. No outro, tem o solo, né? Então, nós não vamos marcar nada. E qual é a relação entre os seres vivos da imagem? O que é a relação? Por que eles se interagem, gente? O beija-flor, ele se beneficia de quê? Do néctar que a planta oferece. Então, eles têm uma relação um com o outro, que né, ele beneficia do alimento que a planta oferece e as flores ajudam na reprodução, porque sempre fica alguma coisa no biquinho dele e quando ele vai voar, essas sementinhas que ficam no biquinho dele, ele espalha para outros lugares e nasce outras plantas igual a essa em outras regiões, né? Que é o que está pondo... Epa, Dani puxou demais. Que é o que está puxando, ó, o que está falando aqui no livro também, para vocês lerem, ó. O beija-flor se beneficia do alimento que está nas flores